Oi, gente, tudo bem? Estou passando por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tô aqui, ó. Olha a minha bagunça que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho do que tá acontecendo aqui. Então, como muita gente sabe, eu tô fazendo pós de psicopedagogia. E aí, uma atividade avaliativa da pós é fazer uma caixa lúdica. O que é uma caixa lúdica? É uma caixa cheia de recursos pedagógicos lúdicos que em atendimentos psicopedagógicos ela é usada tanto para fazer diagnóstico quanto para fazer intervenção, né? Então você vai deixar a caixa à disposição da criança para ela interagir com os objetos, com os jogos, com os materiais que tem ali. E baseado nessa interação dela, você vai começar a ter pistas, né, sobre um possível diagnóstico, né, pistas sobre o que você deve investigar. E aí eu estava aqui em casa separando todo o material, né, eu sabia já que eu tinha muito material, mas estava bastante espalhado, então foi bem legal que deu para reunir tudo. E como a pessoa aqui não tem muito tempo sobrando, eu pensei em matar 2 coelhos com uma cajadada só. Tô gravando esse vídeo para minha atividade da pós e já vou deixar disponível aqui para sugerir materiais para vocês. Aí vocês podem olhar essas sugestões e ver, ter algumas ideias e algumas inspirações. Então, como é muita coisa, eu vou tentar mostrar por etapas, tá? Vou começar por esse canto aqui, que são materiais que eu produzi, que eu preparei, ou que eu encontrei na internet, imprimi e montei. E aí depois eu vou mostrando as outras coisas. Eu vou virar a câmera do celular para tentar mostrar e explicar os materiais para vocês. Então, o primeiro que eu vou mostrar é esse jogo Siga o Padrão, tá? Ele funciona assim, ó. Tem as pautas de montagem aqui e aqui nós temos os modelos, certo? A ideia é entregar para a criança ou para as crianças uma pauta de montagem, um modelo e uma caixa de peças. E aí a criança vai olhar aqui o padrão e ela vai reproduzir na pauta de montagem dela o padrão que está aqui no modelo. Aí eu tenho aqui, ó, várias folhas de modelo em que o padrão das formas ele vai sendo mudado, né, para a criança montar. E seguindo a mesma lógica desse aqui do padrão, tem esse aqui, ó. Esse aqui, deixa eu tirar do pacotinho. Esse aqui eu peguei pronto no Pinterest, tá? São as pautas de montagem com peças diferentes. Esse aqui é um jogo um pouco mais complexo, tá? Para crianças um pouco maiores, de raciocínio lógico, sequência de padrão, percepção visual, atividade de concentração, né? Então, aqui, ó, tem as pecinhas e a criança precisa olhar, né? Por exemplo, a peça que tá em cima é essa daqui, ó. Ela vai precisar olhar e não só encontrar a peça correta, mas também o posicionamento correto dela no tabuleiro, né? Para conseguir reproduzir o padrão. Aí tem aqui, ó, das bolinhas azuis e das bolinhas coloridas para reproduzir e a pautinha de montagem. Esse jogo é ótimo para trabalhar percepção visual, raciocínio lógico, atenção, concentração, tá? Então, eles são modelos diferentes do mesmo jogo, né? Mais ou menos. E também ainda nessa lógica, esse aqui, ó, eu fiz bem simples, mas eu usei tanto, tá? Ele também é um jogo de montar padrão. Você começa mostrando um desenho para a criança e a criança precisa reproduzir com os palitos e os pompons o que ela vê na imagem, tá? E aí eu tenho vários modelinhos, né, que vai mostrando para a criança e ela vai reproduzindo. Um dos níveis é esse, tá? O outro nível que eu gosto de fazer muito para trabalhar a questão de memória de curto prazo é entregar as ferramentas, no caso os palitos e os pompons para a criança, e a carta que ela precisa reproduzir, deixar ela observar a carta por alguns segundos e aí depois eu tirar a carta dela e ela precisar reproduzir o padrão sem estar olhando para a carta. Eu achei bem legal essa atividade para trabalhar memória de curto prazo.
e faz bastante sucesso com as crianças. Agora eu vou mostrar para vocês esses materiais aqui, ó. São 3 materiais que servem para trabalhar basicamente a mesma coisa, mas com propostas de temas diferentes. A ideia é trabalhar com as crianças pequenas somas, a introdução do conteúdo de somas, e aí você tem aqui o material concreto, né, para a criança poder contar. Então tem aqui, ó, o potinho de biscoito, né, então a gente tem aqui os biscoitinhos azuis, 3 biscoitinhos azuis, mais 2 biscoitinhos marrons, e aí a criança vai anotar, né, são 3 azuis mais 2 marrons, e ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, né, igual a 5. E aí, como o material ele é plastificado, aí a criança anota com pincel de quadro branco e depois pode apagar e reutilizar novamente e assim fazer várias somas. Mesma ideia aqui, só que aí com o menino que ele come frutinhas, né? E aí a criança coloca as frutinhas, né, na barriguinha do menino aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 bananas e 2 maçãs, né? Então, o menino comeu aqui as 2 maçãs, comeu as 2 bananas e encheu a barriguinha. Quantas frutas o menino comeu? Então, a criança vai colocando e vai registrando, né? 2 mais 2 igual a 4. E igualmente também pode ser aqui apagado, né? E aí a outra é a cegonha de caminhões, né? Para fazer a soma e a subtração. Então aqui, ó, tem os carrinhos que a criança vai colocando na cegonha para serem transportados. Então você vai contar a história matemática ali, que a cegonha transportou 3 carros embaixo e 4 carros em cima, né? E a criança vai colocando os carros e vai fazendo ali o registro, né? Então, vai anotar aqui, ó, 3 mais 4 é 7, né? Então, a criança tem ali os concretos para contar. E igualmente também depois pode partir para o conceito de subtração, né? A cegonha estava carregando 7 carros, mas ela passou numa concessionária e deixou os 2 carros amarelos. Quantos carros sobraram? Então a criança vai anotar aqui, ó, tinha 7, mas aí desceram 2, vai tirar 2 aqui. Sobram quantos? E aí a criança vai contar 1, 2, 3, 4, 5, né? Então menos 2 igual a 5. Esses materiais aqui, gente, fui eu que montei eles, inclusive o arquivo digital, tá? Então, quem tiver interesse, quiser imprimir esse material para fazer, tem disponível o arquivo deles lá no meu Instagram. Quem me segue tem o link na bio com o link direto para baixar os materiais, tá? Gente, outra coisa que eu tenho de vários tipos, tá? Eu trouxe esses 3 aqui, coloquei na minha caixa, são esses cards de figuras. São listas de palavras de todos os tipos, tá? Tem palavras simples, palavras complexas, palavras maiores, palavras menores. Então, eu tenho esse daqui, que é assim. Tenho esse aqui, ó. Esse aqui, que eu mostrei pra vocês, é só a imagem e colorida, tá? Tenho esses aqui, ó, que eu tenho nesse potinho, olha a quantidade. É a imagem em preto e branco, tá? E aí tem o nome do elemento que tem na imagem, tá? Ele é plastificado, tá? E aí dá pra criança pintar, dá pra colorir a imagem com canetinha e aí depois apaga e usa de novo, né? E aí tem esse aqui também. A proposta dele é usar para fazer contagem de sílabas, mas eu uso também de outras formas. Uso para fazer, para usar como lista de palavras, para usar as imagens. Aqui do ladinho tem os números, né? Então aqui, ó, é uma bota. E aí a criança vai contar, bota. Ela pode ou fazer um X com canetinha ou colocar um pregador de roupa no número 2, né? Para a quantidade de sílabas que tem. E eu gosto muito desses flashcards com imagens, eu uso, é uma das coisas que eu mais uso, porque eu uso em tudo que é tipo de recurso, como recurso para todos os tipos de jogos, sabe? Então, por exemplo, eu posso pegar uma lista de palavras, selecionar desses cards aqui para trabalhar com a criança, por exemplo, vamos trabalhar com que letra começa, consciência fonológica, né? Peixe,
Qual é a letrinha que faz esse som? Ou também eu posso trabalhar, quando eu começo a trabalhar, querer trabalhar conceitos de rimas e coisas assim, o som final. Peixe. Qual é a última letrinha, né? Olha, tucano. E aí você vai, né? Pode trabalhar a questão do número de sílabas, pode trabalhar a questão da sílaba tônica, né? Que nem esse aqui, ó, que tem os numerozinhos aqui, ó. Eu tenho bota. Quantas sílabas tem? Vamos fazer um círculo no número da quantidade de sílabas. Ah, tem 2. Na palavra bota, qual é a sílaba tônica? É o bó ou é o tá? Vamos fazer um X de outra cor no número da sílaba que representa a sílaba tônica. E aí também eu posso usar aqui, ó, que eu peguei um quadrinho para mostrar para vocês, posso usar num quadro, numa lousa, ou mesmo no papel, né? Para a criança olhar a imagem e completar com a vogal que tá faltando, né? Então eu entrego as consoantes para ela e ela vai ouvir tu, can, no, e vai ter que identificar pelo som qual é as vogais que estão faltando, né? Então posso separar aqui uma lista de palavras, né? Cola, dependendo do nível da criança, eu coloco a quantidade de frases que é interessante, né, para ela completar com as vogais que faltam. Também eu posso entregar todos os cards e pedir para que a criança separe por categorias. E aí eu posso ver qual vai ser o critério que ela vai usar, se ela vai colocar animais com animais, material escolar, objetos com objetos, e aí tem personagens, tem frutas, tem meio que um pouco de tudo, sabe? Então posso usar para avaliar também os critérios que a criança usa para fazer a separação. E isso eu posso fazer com qualquer um dos kits que eu tenha essas imagens, tá? Posso pedir para a criança formar frases quando a gente está trabalhando consciência de palavras, consciência de frases, né? Então vou pegar lá uma palavra e dizer, então vamos criar uma frase sobre o tucano. E aí a criança vai dizer, o tucano é bonito. Muito bem, o tucano é bonito, talvez vai escrever a frase, ou vamos contar quantas palavras tem, vamos levantar um dedo para cada palavra da frase. O tucano é bonito, né? E aí dá para contar as palavras das frases, dá para também eu pegar e selecionar todas as palavras que são com letra M, né? Então, ou com letra B, mesa, boneca, sei lá. Com letra B, vamos pegar aqui. Aí eu vou colocar a bota, a boneca, a bola, o bolo, e eu vou colocar lá no meio o morango. E aí a criança vai ter que identificar quem é o intruso, qual é o som que não combina de todos aqueles elementos. Então tem os lá, bola, bolo, né, boneca, bota e morango. Então aí a criança faz a identificação do som, né? Tudo isso para trabalhar a questão de consciência fonológica. Esses cards me ajudam muito, muito mesmo. Vou mostrar para vocês também aqui, ó. Eu fiz esse monstrinho. Eu uso ele horrores também para isso, para fazer o jogo com as crianças, né? Então, quando eu tô trabalhando vogais, por exemplo, eu tenho esse dadinho que eu fiz, e aí a gente brinca, a criança vai jogar, por exemplo, e aí vai cair na vogal O, né? Ou na vogal A. E aí a criança tem ali uma série de imagens, que pode ser inclusive essas desses cards aqui já, né? E aí a criança vai ter que identificar qual é a palavrinha que começa com A para que o monstrinho seja alimentado. Então a gente tem aqui, abacaxi. Ah, muito bem, abacaxi. E aí a gente coloca o abacaxi na boca do monstrinho, né? E assim segue o jogo para trabalhar a questão das vogais com o dado. E aí, como as consoantes são mais, né? Eu não tenho dado para as consoantes, mas também posso usar as consoantes, como eu tenho as cartas com as consoantes, e aí a criança pesca uma carta e ela olha lá qual é a letrinha. A letrinha G. E aí ela precisa encontrar uma imagem que comece com G, a goiaba, né? E aí ela vai colocar na boca do monstrinho para o monstrinho comer. Também uso o monstrinho para trabalhar contagem. Então, quando a gente trabalha com criança bem pequenininha, eles têm aquela ansiedade, sabe, para contar. Deixa eu mostrar para vocês.
Esses pomponzinhos aqui, ó, eu uso para trabalhar contagem, uso para trabalhar também um monte de coisa, tá? Mas uma das coisas que eu uso é contagem e eu tenho aqui, ó, o pegadorzinho para ajudar a trabalhar na coordenação motora. Então, quando a gente trabalha com as crianças mais pequenininhas, eles têm aquela ansiedade que eles começam assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí o movimento, né, não acompanha a contagem. E aí eu uso para trabalhar essa questão de ansiedade, né? Então vamos contar mais devagar, vamos acompanhar. O monstrinho quer comer 15 pompons. E aí a criança vai pegar o monstrinho e com muita paciência ela vai trabalhar aqui a coordenação para pegar 1, 2 e assim colocar todos os pompons na boca do monstrinho, né? Pompons eu uso, também uso para fazer sequência lógica, esses pompons, sequência de cores, trabalhar somas, né? Então o monstrinho quer comer 4 pompons laranja e 5 pompons rosa. Quantos pompons no total o monstrinho vai comer? E aí a criança separa e vai contar, né? Então, uso o monstrinho, os pompons horrores, uso os pompons para trabalhar questão de classificação, várias coisas, bem útil isso daqui. E aí, esse kit aqui de imagens, ele veio com esse silabário, tá? Eu baixei ele da internet. E esse silabário aqui, ele funciona assim, ele veio com todas essas imagens que eu acabo usando para outras coisas também, né? Mas você vai pegar aqui escolher uma palavra, né, que a criança consiga dar conta, por exemplo, tucano, né? Ele vai colocar aqui a figura, e aí a criança vai identificar aqui no silabário quais são as sílabas, né, presentes na palavra. Então, a gente tem aqui, ó, o tucano, vai praticar a escrita do tucano. Tucano. Nossa, desculpem a letra, a gente filmar com uma mão e escrever com outra é um pouco difícil, tá? E aí ela vai contar quantas sílabas ela marcou. Ela marcou 3 sílabas, então 1, 2, 3. E aí dá para usar também, qual que é a sílaba tônica da palavra tucano? Tucano, é o can, né? E aí também, como o material é plastificado, depois a criança pode apagar e usar outras vezes de novo. Outro material que eu achei na internet que eu gosto muito, que eu montei ele, é esse dado de quebra-cabeça, tá? Ele tem 6 imagens, cada face do dado ele conta com uma imagem e aqui tem os desenhos, então a gente entrega para a criança assim e aí a criança ela vai pescar aqui, ó, uma imagem, é o fundo do mar e aí ela vai procurar qual é a face do dado que corresponde com aquela imagem que ela pescou, né? Vamos ver aqui. Aqui. E aí ela monta o quebra-cabeça de acordo com o modelo. E aí ela vai repetindo e vai trocando as imagens. A cada nova imagem ela... Bem legal para raciocínio lógico, para treino de paciência e também para controle de ansiedade, né? E aí, quando se torna fácil para a criança, uma alternativa é você começar a estipular tempo, colocar um cronômetro ou uma ampulheta dando tempo para a criança montar, né? Então, também é legal para trabalhar essa questão de ansiedade, de ver o tempo correr e talvez não conseguir conciliar, né? Então, é outra forma de trabalhar com esse material. Aqui também é para trabalhar a consciência fonológica. Aí tem aqui, ó, os palitinhos com os elementos, né? Os caminhõezinhos. Então, palavras que terminam com A e palavras que começam com A. E aí a criança vai olhar os elementos e ela vai categorizar, né? Então, a gente tem aqui, ó, pera. Começa ou termina com A? A criança vai ouvir, vai analisar e aí ela vai encaixar aqui. Filmar com uma mão, gente, e segurar com outra é um pouco difícil. Mas aqui, ó, tem
o buraquinho aqui no caminhão para encaixar, né? Então, a gente tem uva, termina com A, então coloca aqui também. Abacaxi, começa com A, e aí a criança vai colocando as categorias, as frutinhas, qual começa e qual termina, né? Nessa lógica também eu fiz o da letra E. Esse material aqui também fui eu que criei, então também tem lá no meu Instagram, no link da bio, se alguém quiser baixar. Outro que eu uso para consciência fonológica é esse aqui, ó. Esse material é das vogais monstro, que eu... foi uma historinha que eu vi essas letrinhas e eu tive a ideia de criar uma historinha na época que eu estava alfabetizando meu filho. Ele estava com muita dificuldade nos encontros vocálicos, né? Então, eu fiz essas vogaizinhas e eu comecei contando a história. Que numa terra havia muitos monstrinhos, eles eram amigáveis, mas eles tinham um problema. Cada monstrinho só falava um único som. Então, por exemplo, esse monstrinho aqui, ó, que representa a letra O, ele só dizia O, né? E aí vai mostrando cada uma das vogais e falando o sonzinho delas. E aí eu disse, então um dia os monstrinhos descobriram que se eles se unissem, eles podiam formar palavrinhas. Se o O falasse o sonzinho dele e o I falasse o sonzinho deles, eles formavam uma palavrinha. Então o O chegou e gritou O, e o I disse I. O que foi que eles falaram? E aí a criança, né, vai dizer Oi. E aí tem o auxílio aqui das boquinhas para as vogais, e aí você vai formando, né, os encontros vocálicos para a criança começar a criar essa consciência de juntar, né, as vogais. Esse aqui é um outro recurso que eu fiz para trabalhar a consciência fonológica para as crianças que são fãs de dinossauro, tá? Então tem aqui, ó, o ovinho, né? Então a gente tem o dinossauro aqui, a mamãe dinossauro com o seu ovinho, e dentro de cada ovinho tem uma letra, e aí eu uso aqueles flashcards lá com as imagens em que a criança precisa identificar quais são os elementos que começam com a letra que está dentro do ovinho. E aí você pode fazer um ovinho para cada letra do alfabeto, né? E aí você vai trabalhando intencionalmente aquelas letras que você deseja. E esse aqui é um caminhãozinho de lixo que eu fiz, plastificadinho, né? E aí eu coloquei o acetato aqui para a criança parear as palavrinhas que rimam, né? Então eu tenho aqui, ó, pincel. Com o que pincel rima? Pincel rima com anel. A vassoura rima com tesoura. E aí assim por diante tem todas os parzinhos de rima, né? E aí falando de rima tem esses aqui, ó, também para trabalhar rimas, mas aí é um jogo da memória, né? Então, e aí a criança precisa encontrar as palavrinhas que rimam. Então, o anel não rima com jacaré, mas o anel rima com pastel. Trabalhar joguinho da memória de rimas. E esse aqui é um material de interpretação de texto. É um materialzinho que eu comprei pela internet, comprei o arquivo digital, imprimi e plastifiquei, tá? Então, ele tem alguns textos menores, alguns textos maiores. Então, para fazer leitura guiada com as crianças, a questão de entonação da leitura, para trabalhar pontuação e a interpretação, né? Então, tem aqui, de um lado tem o textinho e do outro lado tem questões simples para a interpretação do texto, né? Então, quem deu o vestido para Manuela? Como Manuela ficou quando ganhou o vestido? Qual a cor? Então, para crianças bem pequenas, dá para só fazer a leitura e as perguntas e fazer uma construção verbal. Para as crianças que já estão alfabetizadas, é interessante, né, para que ela leia, para a gente conseguir avaliar se ela está entendendo o que ela está lendo, né, se ela está conseguindo compreender a decodificação que ela está fazendo. E aí eu já fiz plastificadinho também para criança poder responder com a canetinha e depois poder apagar e usar outras vezes. Então tem vários, tinha mais, mas eu não imprimi tantos. E esse aqui é um dominó de incentivo de leitura, tá? Então a gente tem aqui, ó, de um ladinho a imagem e do outro lado a palavra. E aí a criança precisa parear imagem com palavra, ela vai precisar ler, então são todas palavrinhas mais
com sílabas simples, que a criança vai ler e aí vai fazer o pareamento e vai fazendo a trilha do dominó conforme combina a palavra com a imagem. Esse aqui também é um livrinho que eu montei para trabalhar pequenos textinhos para avaliar a questão da leitura da criança, tá? Esse aqui também é um material que eu baixei da internet, tem a referência aqui, ó. Então, tem textos bem curtinhos para trabalhar, fazer a avaliação da leitura das crianças. Aí tem vários textinhos, cada um sobre um tema diferente. E esse outro material aqui, fui eu que fiz também, então esse também tem disponível lá no meu Instagram, para trabalhar a questão tanto questão de contagem de palavras nas sílabas, quanto a questão da sequência na leitura, né? Então, a criança, ela vai ler as palavras e depois ela vai ler a frase em sequência. Então, o gato escondido, e aí depois ela fala tudo junto, gato escondido, e aí dá a sequência na parlenda. Com rabo de fora. E aí dá a sequência na frase, né? Com rabo de fora. Então, para a criança aprender essa questão da sequência na leitura, né? Do tom, do ritmo, né? Então, tem várias parlendas, né? Eu fiz cada parlenda de uma cor. Então, a cinza aqui é a do gato. A verde é do feijão com arroz. A amarelinha é a do café, né? Para trabalhar essa questão mesmo da entonação e ritmo de leitura e contagem de palavras. E por último, dos materiais que eu produzi, mas não menos importantes, são os carimbos. Esses carimbos aqui, eu fiz eles com EVA. Então, olha só. Recortei a forminha em EVA, colei com cola quente em cima da base de madeira. E aí, era um joguinho da memória que não funcionou e eu acabei aproveitando a base para fazer os carimbos. E aí, eu fiz vários com vários temas, né? Então, tem aqui maçã, cupcake, estrelinhas, as folhinhas. Aí vai ter frutas, dinossauros, animaizinhos, flores, né? E uma outra opção é fazer carimbos pequenininhos com tampinha de garrafa. Olha só. Você cola o EVA na tampinha da garrafa e aí é legal colocar 3 camadas de EVA, 3 camadas da mesma figura, que aí ele resiste por bastante tempo. E as crianças adoram fazer composição de imagens com carimbo, então às vezes eles desenham um cenário e aí depois carimba o bichinho, né? Então esses aqui também fui eu que fiz. Abri um espacinho aqui para mostrar para vocês o que mais eu coloquei na minha caixa lúdica, tá? Então eu tenho aqui a parte para trabalhar com papel, né? Esqueci de pegar a cola, tá? Então aqui eu tenho lápis de cor, né? Tem canetinha, tinta guache, pincel, tesoura. Esse aqui é um kit de massinha de modelar para trabalhar a coordenação motora, né? E aqui eu tenho folhas em branco, tenho folhas coloridas, tenho essas reguinhas aqui de desenhar, né, que faz aquelas estrelinhas, aqueles círculos, né, bem legal também para trabalhar a coordenação motora, criatividade, criação, enfim, né, palitos de picolé para, enfim, montar, né, colar coisas, enfim, para usar conforme a criatividade mandar. E eu tenho esses gabaritos aqui de desenho que as crianças também costumam gostar, são réguas, olha só, elas são vazadas. Com os desenhos aqui, a criança passa o lápis, né? Se quiser, dá para mostrar para ela aqui, ó, o resultado do desenho, né? Como é que completa o desenho para fazer e algumas sugestões de pintura. Ou simplesmente só entregar a régua e deixar por conta da criança. Aí tem várias com vários temas.
Além disso, tem esses negocinhos aqui de EVA, que a gente compra bem baratinho em lojas de utilidade, de material escolar, né? Inclusive, se vocês repararem, tem alguns desses moldes que eu usei para fazer os carimbos, né? Então, eu encontrei aqui, tipo, você encontra 3 figurinhas iguais e você cola uma em cima da outra e coloca na base para o carimbo depois. E aí também eu tenho esses aqui para trabalhar. Dá para trabalhar a questão de cores, pareamento com as crianças. Dá para só deixar eles usar para colar, para fazer desenho, enfim, né? Eu tenho aqui um alfabeto móvel. Eu gosto muito desse modelo aqui porque ele tem várias letras, ele tem 4 letras de cada tipo. São 4 vogais de cada, 4 consoantes de cada, então dá para formar bastante palavras, só que ele chacoalhou aqui, deu uma misturadinha. E é legal porque ele é a letra bastão, sem serifa, sem adornos, né? Então, para criança que está em fase de alfabetização, esse alfabeto móvel é bem legal para avaliar o quanto a criança tem condições de formar palavras, né? Qual é a aquisição dela na formação de palavras. Às vezes é uma criança que não gosta de escrever, às vezes até a criança, para trabalhar com crianças com dislexia, né? O alfabeto móvel é algo que ajuda muito. Aí, além desse alfabeto móvel de MDF, eu tenho esse alfabeto aqui de miçangas, né? Então, tem aqui todas as letrinhas. Eu normalmente ou entrego uma linha para a criança passar e aí ela pode escrever o nome dela ou alguma palavra que seja significativa para ela, ou aquele palito de churrasco que é grande, sabe? E a criança vai formando as palavrinhas no palito. Então, tem esse aqui e tenho também esse conjunto aqui de carimbos do alfabeto. Ele é bem simplesinho assim, mas ele tem letras e números, né? E também funciona bem, cumpre o seu papel para formar palavrinhas e coisa assim. Tem o alfabeto inteiro aqui e a carimbeira que eu uso tanto com esses quanto com aqueles que eu produzi. Separei aqui também um ábaco para trabalhar a questão de contagem, valor posicional, até questão de somas maiores, né? Quando a gente começa a entrar em dezenas, centenas, o ábaco ajuda bastante, porque ele é bem concreto, gosto bastante. Aqui é um saquinho com cadarço. Eu uso esse cadarço para jogos de alinhavo. Normalmente, o que eu faço? Eu imprimo imagens que sejam do interesse da criança, né? Como eu trabalho com aula particular, acaba sendo bem mais fácil porque é uma criança por vez, né? Então, eu imprimo a imagem de acordo com o interesse da criança e eu perfuro com o perfurador em torno da imagem para trabalhar a coordenação motora. Eu uso os cadarços. Deixa eu ver o que mais aqui. Notinhas de dinheiro, né? Para, enfim, brincar e ver quais são as oportunidades que surgem para utilizar, né? Bem legal para também ensinar a criança na contagem de valores e tudo mais. Aqui eu tenho alguns quebra-cabeça com um pouco mais de peça. Esses aqui são um pouquinho mais complexos, mais difíceis de montar. Eles não têm tantas peças, mas não são tão fáceis de montar. Então, eles são já para crianças um pouquinho maiores, né? Esse jogo da pá é muito legal para trabalhar a questão do raciocínio lógico. Aí você pode usar, se não tiver ele, você pode usar qualquer palito, qualquer coisa, né? E ele funciona assim, você desenha uma pá e dentro da pá tem o lixo. A criança precisa deixar o lixo fora da pá, movendo apenas 2 palitos e sem desmontar a pá. Então, ela precisa remontar a pá em uma outra posição, né? Movendo apenas 2 palitos. Então, eu acho bem difícil. Agora que eu sei, né?
o método fica mais fácil, mas aí a criança precisa fazer o raciocínio que o jeito de montar uma nova pá com o lixo fora seria movendo assim os palitos, né? E aí outra coisa é esse joguinho aqui, que eu acho muito legal para trabalhar, ele se chama History Cubes. Ele vem com 9 cubos e nesses cubos tem várias imagens aleatórias. É bem legal de trabalhar em grupo, né? Se você tem um grupo maiorzinho, você pode dar um dado para cada criança e a criança joga o dado e ela começa a contar a história envolvendo o elemento que ela tirou, né? Então, era uma vez uma casa na Campina. E aí a outra criança vai jogar o dado, né? E aí a criança vai ter que dar um jeito de colocar a mão na história da casa na Campina. Essa casa tinha muitas crianças e essas crianças colocavam as mãos sujas nas paredes da casa, por isso as paredes eram toda manchada com mãos de criança. E aí a próxima criança vai jogar um dado e aí vai ter que colocar o arco-íris na história. E assim, e aí tem várias formas de formular a história. Você pode dar 3 dados para a criança criar um personagem. Então aqui a criança vai jogar os 3 dados e aí vai dizer: era uma vez uma abelha e essa abelha ela era colorida como um arco-íris. Ela era diferente de todas as abelhas. Ela era colorida como um arco-íris. E ela era muito inteligente, tinha muitas ideias, né? Então vai usar a lampadazinha ali. E aí a criança vai criar o personagem. E aí a outra criança vai jogar outros 3 dados para criar o local, né? E a outra vai jogar os dados para criar o que aconteceu na história, né? E aí esses dados são bem legais também para trabalhar essa questão de história, dá para trabalhar a questão das palavras, dá para trabalhar frases, usar só um dado e aí a palavrinha que vai cair, né, a imagenzinha que vai cair ali é o peixe. Então vamos criar uma frase com o peixe, né? Então tem várias opções de trabalhar com esse joguinho aqui, ó, bem legal, History Cubes. Nesse saquinho aqui eu tenho um joguinho das 5 Marias, que também eu fiz com os meus dotes, que não são aquelas coisas de costura, mas também é um joguinho bem legal para trabalhar concentração, coordenação motora, a questão de obedecer às regras, né? Então tem várias coisinhas que dá para trabalhar com esse joguinho das 5 Marias. Tenho também um poppet, né, que é aquele que a criança aperta, então até para avaliar a questão de estresse, de ansiedade da criança, né, ver se ela se interessa, se ela fica repetindo muitas vezes né, bem interessante para fins de avaliação o poppet. Aqui tem um jogo da velha, bem legal, então começa aqui com todas as faces escondidas, né? E aí tem o X, a bolinha e a face em branco, e aí cada jogador... E aqui do lado tem o marcador de pontuação, né? De qual dos lados vai ganhando mais vezes o jogo da velha. Coloquei um Resta 1, que também é um jogo bem legal de estratégia, de pensamento, de raciocínio lógico, né? Então a ideia é a criança ir pulando um pino por cima do outro, até chegar o objetivo de ficar com apenas um pino no tabuleiro. Bem interessante para trabalhar raciocínio lógico, concentração, né? Esse outro joguinho aqui é um joguinho de pareamento, né? Em que a criança vai ver aqui as palavrinhas e aqui tem as letrinhas para parear aqui em cima das palavras. Tem aqui algumas cartelas com palavras e as letras. Também separei para colocar na caixinha um carrinho, né? Um carrinho daquele de fricção que vai para frente, né? Que é legal para trabalhar a coordenação motora, avaliar movimentos repetitivos. Aqui eu tenho um macaquinho sensorial para crianças menores, então ele faz o barulho na folhinha. Tem aqui o narizinho que toca a música, o chocalho no rabinho, então
bem para criancinha bem pequenininha, bem legal para fazer a avaliação também. A bonequinha, né, para avaliar a questão de interação da criança, né. Aqui eu tenho um ovo cheio de miniaturas de dinossauros, então a gente tem aqui aquelas crianças, às vezes, que tem o seu centro de interesse nos dinossauros, né? Deixa eu abrir aqui. Então, aqui tem vários dinossauros pequenininhos. E é legal ter todas essas aleatoriedades dentro da caixa, porque a partir disso a gente também consegue avaliar qual que é o ponto de interesse da criança, né? O que interessa essa criança, o que ela gostou, com o que ela gastou o tempo, né? Então, aqui um dominó tradicional também para jogo. Aqui é uma caixinha de ferramentas, né? Então, tem várias ferramentas de brinquedo, tem bem legal aqui os parafusinhos com as porcas para a criança fazer, né? Montar. Coloquei também essa lousa magnética. Ela é bem legal. Ela tem essa face aqui, que é um quadro branco, que você pode usar para colocar os elementos, né? Então, aqui eu montei, ela vem com uma série de elementos. Então, tem dinossauro, tem alguma coisa dos animaizinhos, tem os peixinhos para fazer o fundo do mar. Então, tem vários elementos que a criança pode montar. E aí, a criança também pode compor o cenário, né? Com desenhos, né? E pode usar a caneta. Então, aqui faltou a florzinha, né? E aí também eu posso usar só a função de lousa, né? Posso tirar todos os elementos e usar para formação de palavras, com aqueles cards de imagens, ou até mesmo com esses aqui, usar os elementos para escrever as palavras, né? Então, aqui a gente tem a nuvem. Vamos falar nuvem, vai escrever ou vai pedir para a criança escrever qual é a sílaba tônica dessa palavrinha aqui. Aí a criança vai marcar quantas sílabas tem, né? Então, tudo isso é outra forma diferente de trabalhar as mesmas coisas, deixar a criança explorar. E também essa lousa, ela tem a outra face aqui, ó, para escrever com giz, né? Também para a criança criar, enfim, dá tanto para deixar ela livre como usar intencionalmente a lousa da maneira que achar melhor. E aí aqui a gente coloca tudo dentro e ela fecha em uma caixinha de madeira. Eu acho bem legal esse material aqui. Coloquei também alguns livros que eu gosto muito, né? Então aqui, ó. Esse aqui é uma maleta de histórias, tem 5 historinhas dentro. São histórias bem bonitinhas, com imagens bem coloridas. Não são histórias tão curtas, mas também não são longas. São histórias assim que você senta e você lê em 5 a 7 minutos, né? Então, talvez para sentar e ler com as crianças, essas historinhas aqui são bem legais. Aqui um livro sensorial com fantoche. Esse aqui sim também tem uma história bem curtinha, são frases, são letras maiores, frases mais curtas, né? Esse aqui também é um livro bem legal para se ter para atendimento, esse tipo de livro, são os livros que escreve e apaga, né? Então, aqui, ó, esses aqui, ó, tem vários tipos de atividades para você. Então, onde vive cada animal? Ligue os objetos que são utilizados em conjunto, né? Então, esse aqui é de várias atividades. E aí tem esse tipo de livro de letras, de números, de cores, com vários temas que a criança faz com a caneta de quadro branco e aí apaga e pode fazer novamente, né? Esse tipo de atividade. Bem legal esse livro. Esse livro aqui eu gosto muito. Ele não tem história, ele só tem imagens. Mas ele ele tem as imagens, desculpa, ele não é que ele não tem escrita, tá? Ele não é uma história de sequência, assim, só tem o animal se apresentando, e aí a proposta é animais estranhos. Então, os animais aqui, eles não têm o rosto, né? Não tem a face deles. E aqui a gente tem
os elementos para colocar no rostinho dos animais. E aí, como a proposta do livro são animais estranhos, você pode deixar a criança livre para ela criar e inventar o que ela achar que é interessante. E coloquei esse aqui, que ele é um livrinho sensorial, né? Toque e explore. Então, ele tem várias texturas, né? Aqui, ó, tem feltro, tem a cerquinha ondulada, que a criança vai virando as páginas e ela tem, além da história, que é curtinha, legal para treinar a questão da leitura, ela tem as texturas, né? Que vai podendo sentir no livro. E por último, mas não menos importante, eu coloquei a bolinha. Essa bolinha aqui eu acho muito legal. Eu normalmente uso quando as crianças estão agitadas para acalmar a questão de ansiedade, tá? Então eu simulo a bolinha e explico para a criança que essa bolinha é como o pulmão e quando a gente enche o pulmão de ar, a bolinha abre. E quando solta, a bolinha fecha. E aí eu faço vários exercícios de respiração. Então vamos lá, normalmente eu tenho duas, então eu uso uma, a criança usa a outra e eu vou mostrando para ela. Tá? Agora a prof vai contar, nós vamos contar 5 respirações bem profundas. Aí também tem outro exercício que dá para fazer, nós vamos encher o pulmão e a prof vai contar até 5. E aí só depois a gente vai soltar. Então a gente vai segurar o pulmão cheio de ar. Então enche o pulmão. Então, para esse tipo de coisa, essa bolinha é muito legal, acalma mesmo, super funciona. E sem contar que ela é bem bacana, que ela é uma bolinha que quando joga, ela abre e quando ela cai, ela fecha. Então também para brincar, para uma brincadeira mais de agitar um pouco a criança também, ela é bem legal. Então, por hoje foi isso que eu coloquei, que eu separei para colocar na minha caixa. Agora eu preciso arrumar um lugar para acomodar tudo isso junto, né? Eu espero que tenha sido útil, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a minha prof goste também. E é isso, gente. Se tiverem sugestões também de atividades, de materiais, formas diferentes de usar esses materiais que eu mostrei, eu também aceito sugestões. Beijo, obrigado por acompanhar até aqui. Tchau!